Nós temos lutas. Porque Jesus ele falou: no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se engana quem pensa que servir Jesus só é flor, só é alegria. Não, irmãos. Nós temos afrontas direto. Sim. O inimigo não desiste. Ele não desistiu de Jesus no monte 40 dias, 40 noites orando. Ele vai desistir de mim, de ti? Porque nós temos um lugar para ele que nos está preparado, que é o céu, a nova Canaã, nova Jerusalém, amém? E Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não morra, ou seja, não pereça, não morra espiritualmente, mas que tenha vida eterna. E aqui nós estamos falando de religião, porque religião tem muitas, e o mundo inventou muitas, já são mais de, sei lá quantas mil religiões existem. Cada um cria um Deus para si, irmãos. Nós criamos deuses de todas as formas, de todos os tamanhos, de toda a estatura. Mas está escrito que há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, se chama Jesus Cristo, o homem, que foi Ele que morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, amém? E aquele cego, ele gritava no meio do caminho com uma grande dificuldade. Ele tinha uma dificuldade no corpo, uma dificuldade que ele não enxergava. Ele não podia enxergar o que estava acontecendo, mas ele ouvia espiritualmente que havia algo para acontecer ali, que havia Jesus que estava ali. Jesus estava ali. E ele sabia que Jesus podia resolver o problema dele. Ele não foi passear na multidão de curioso. Ele não foi dar uma volta somente para ver o que estava acontecendo. Ele foi ali porque ele sabia que havia um que resolveria o problema dele. Aleluia! E quando o povo repreendia ele, e muitos repreendiam para que se calasse, e eram os discípulos ali junto, porque das vezes são os discípulos, aqueles que estão dentro, eles repreendiam o cego e diziam: cego, cala a boca, para de gritar, o mestre está ocupado demais para te ouvir agora. Aleluia! Glória a Deus! Mas ele era teimoso e persistente. Eu creio que ele era um homem de fé, aleluia! Porque é difícil às vezes, diante das dificuldades, irmãos, nós permanecer e peitar ele de frente. Eu vou, não dá, mas eu vou em nome de Jesus. Se eu fosse uma medrosa, eu tinha ficado em São Leopoldo agora. Eu ia dizer: eu vou ficar aqui porque o carro estragou, e aí eu não posso voltar, e se eu ficar em pé, mas eu não sou uma medrosa, irmão. Deus me deu foi força e fortaleza, porque eu sei de onde Ele me tirou, e eu não recuo. Eu não recuo, eu só recuo segundo a palavra dele. Ele só foi em frente, porque Ele não me deu espírito de medo. Aleluia! E eu segui, e assim como esse cego seguiu dizendo, e ali sentiu falando: eu vou voltar para 48, muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Quanto mais o manda cala a boca, mais ele gritava. Aleluia! E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! E Jesus parando, disse que o chamassem. Aleluia! E levantando-se, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Aleluia! Chegou o momento de começar a acontecer o milagre aqui, ó. Aleluia! E ele, lançando de si a capa, irmãos, eles usavam essa capa para se diferenciar, que existiam vários tipos de pessoas, e eles se diferenciavam: os leprosos, os cegos, os separados, né, pastor? Era separado num lugar, porque eles eram leprosos, eles eram cegos, eles eram pessoas que não tinham que estar no meio da sociedade. Então eles tinham que usar aquela capa de derrota, era uma capa de identificação. E hoje essa capa, irmão, tem muitas pessoas que estão usando capas espirituais de derrota, de desânimo, que já entregou coisas que Deus não mandou entregar, entregou sua fé, entregou
ouvir a palavra porque eu já sei tudo. Engraçado que o diabo também sabe, né? Só que o diabo ele não obedece. A Bíblia diz que o diabo sabe toda a Bíblia, irmãos. Ele sabe tudo, de capa a capa. É ou não é, pastor? Verdade. Ele sabe, mas sabe o que acontece com ele? Ele não se submete. Ele não obedece a Deus. Por isso que ele é o diabo, o adversário. Também é o acusador. Que nos acusa de dia e de noite diante de quem? De Deus. Glória a Deus. E esse cego aqui, ele persistiu. E Jesus, vendo a persistência dele, Jesus mandou chamar ele. Ele estava parado, irmãos, à beira do caminho. Pode ser que ele estava sentado numa calçada. Aleluia. Pode ser que ele estava sentado numa pedra. Pode ser que ele estava, não sei, ele não chegava, né, pastor? Pode ser que com dificuldade ele foi se arrastando, ele se jogou, não sei. Mas o mestre mandou chamar ele. Amém? Jesus, ele sabia do coração dele. E para Jesus, como ele é todo poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Glória a Deus. Ele conhece a intenção e som dos corações, irmãos. E muitas das vezes nós estamos aqui pensando que nada vai acontecer, que já está tudo acabado, que já está tudo decretado, a derrota. Só que Jesus já está te trazendo a tua vitória, que a vitória maior é o que, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. A minha intercessora amiga Norma, que é minha tia, considera de coração, ela sabe disso. Nós oramos juntas. Glória a Eu Deus. voltei para a vida dela com o propósito de um morto. Mas hoje a vida. Em nome de Jesus nós nos juntamos e oramos. Aleluia. Intercedemos. Intercedemos por vidas. Amém? Amém. Glória a Porque Deus. é isso que importa, irmão. Tem que ter uma igreja orando. É necessário a oração. Porque no mundo espiritual se move através da oração. Tudo começa no mundo espiritual para depois se materializar no mundo físico. Amém? E esse servo aqui, ele não desistiu. E Jesus parando disse que o chamasse. E o chamaram o servo, dizendo: tem bom ânimo, se alegra, levanta-te. E ele quem? Jesus te chama. Tipo assim, olha aí, ó, nem esperava que isso ia acontecer, mas ele te chamou, ele te chama. Obedece que Deus manda, obedece que Jesus mandou você. Vai lá e chama ele, que eu quero ir com ele. Glória a Deus. Com muita pouca vontade, aqueles de dentro, os discípulos ali, que andavam com Jesus, eles vão lá e tiveram que dizer assim, ó: vem, tem um ânimo, levanta que ele te chama. Ele quem? Jesus te chama. Vamos lá. O mesmo que disse, cala a boca. O mesmo que disse, que cala a boca, fica quieto, não oportuno mesmo. Ele teve que chegar e dizer: vem cá que ele te chama. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. E lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: olha o que Jesus falou para ele, irmãos. Olha aqui a frase que Jesus falou para o servo de Jericó: que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou para alguém que nem mesmo enxergava? O que queres que eu te faça, pastor? Será que Jesus não sabia a necessidade dele? Será que Jesus não sabe a tua necessidade dele? Será que Jesus não sabe a sua necessidade, irmãos? Será que você não sabe? Aleluia. Aleluia. Sabe. Será que ele não sabe a necessidade do teu coração, teus planos, teus anseios, teus projetos, teu desejo escondido e oculto? Os amados irmãos lá de trás. Oh, glória. Aleluia. Vive na fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Por que ele perguntou o que queres que eu te faça? Porque tem coisa que tu tem que abrir a tua boca e dizer para Deus o que tu quer. Glória a Deus. E há um Jesus que responde, há um Jesus que opera, há um Jesus que dá vitória. Glória para nós. Que nós não desistimos. Ela hoje foi minha intercessora para toda aqui. Eu sempre digo, né? Eu sou pequena, não sou pregadora profissional. Aleluia. Mas desde 2012 Deus me chamou. Eu não tive nem tempo de me preparar. Foi assim, rápido. E eu disse: Jesus, não sei nada, não sei nem a palavra. Deus me deu 3 palavras dentro do meu coração e eu falei: vai pregar essa, vai falar essa. E é assim que ele faz comigo, ele não me deixa me preparar muito. Às vezes, no início eu tinha medo de fazer esboço, botava pro lado e falava nada aqui, o Espírito Santo mandava, porque ele comanda e direciona, amém? Eu fico na autoridade dos homens, sim, porque eu tenho que ter autoridade, tenho que estar abaixo da autoridade dos pastores, dos homens, porque senão é rebeldia, sim. Mas eu ainda ouço o que Deus fala. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E assim nessa noite eu quero fazer um ato de fé
Nós somos seres humanos, somos falhos. Durante o dia dá vontade de chutar o balde mesmo, irmãos, e desistir mesmo. Não é mentira. Eu não sou hipócrita dizer aqui que eu sou a Mulher Maravilha, não. Sou mulher de carne e osso. É uma luta entre a carne e o espírito, direto e constante. Hoje mesmo foi uma luta terrível.